Sejam bem-vindos ao 36º dia de Caminhando com Paulo. Hoje nós concluímos a carta aos Romanos. Vamos então fechar a carta aos Romanos e depois nós começaremos a carta de Paulo aos Coríntios. Comecemos então no versículo 17. Meus irmãos, peço que tomem cuidado com as pessoas que provocam divisões, que atrapalham os outros na fé e que vão contra o ensinamento que vocês receberam. Afastem-se dessas pessoas, porque os que fazem essas coisas não estão servindo a Cristo, o nosso Senhor, mas a si mesmos. Por meio de conversa macia e com bajulação, eles enganam o coração das pessoas simples. Todos sabem como vocês têm sido fiéis ao Evangelho, e por isso eu me alegro por causa de vocês. Quero que sejam sábios a respeito do que é bom e não tenham nada a ver com o que é mal. E Deus, a nossa fonte de paz, logo esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. Que a graça do nosso Senhor Jesus esteja com vocês. Timóteo, meu companheiro de trabalho, manda saudações a vocês. Lúcio, Jasão e Sosípatro, meus patrícios judeus, também mandam saudações. Eu, Tércio, que escrevi a carta que Paulo ditou para mim, mando saudações a vocês. O meu hospedeiro Gaio, em casa de quem a igreja daqui se reúne, manda saudações a vocês. Erasto, tesoureiro da cidade, nosso irmão. Quarto, também mandam saudações. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês todos. Amém. Louvemos a Deus, pois Ele pode conservar vocês firmes na fé, de acordo com o Evangelho que eu anuncio. Isto é a mensagem a respeito de Jesus Cristo, e de acordo também com a verdade secreta que nunca foi revelada no passado. Porém, essa verdade foi revelada agora por meio daquilo que os profetas escreveram. E por ordem do Deus eterno, ela se tornou conhecida em todas as nações, para que todos creiam e obedeçam. Ao Deus único e sábio seja dada glória para sempre, por meio de Jesus Cristo. Amém. Então, hoje Paulo fala sobre as divisões, mas eu acho importante pontuar a sequência e tudo o que ele fala. Porque se tem uma coisa que hoje nós vemos é divisão e pessoas pregando sobre as divisões. Mas veja só que as pessoas que estão pregando divisões não estão longe de Cristo. Quer dizer o quê? Elas estão se usando de Cristo para gerar divisões. Mas elas não servem a Cristo, servem a si mesmas. E usam do quê? De conversa macia e bajulação, enganando as pessoas de coração simples. Então, hoje, nós vemos, além das divisões, pessoas pregando sobre as divisões, como se a divisão em si fosse o problema. Então, muitas pregações falam sobre o fim dessas divisões. Quais divisões? Qualquer divisão. Mas, veja só, o que Paulo fala das pessoas que provocam divisões, que atrapalham os outros na fé e que vão contra os ensinamentos que receberam. Então, toda vez que vemos alguém falando sobre Cristo, mesmo gerando divisões, pregando o que é o central, que Paulo fala aqui para nós e que nós devemos observar. Isso vai de acordo com Cristo? Porque às vezes a gente segue por palavras bonitas, por amor, por aceitação, essas palavras que estão tão em alta hoje, que parecem estar falando de um Cristo, mas que se a gente conhece a palavra de Deus,
a gente sabe que não está. Não do Cristo que se revelou para nós através da palavra, mas de um Cristo que eles criaram, uma imagem de Cristo que foi criada, que não é verdadeira. Paulo termina falando, né? Louvemos ao Senhor que nos conservará firmes na fé, de acordo com o evangelho que eu anuncio, por meio daquilo que os profetas escreveram, por ordem do Deus eterno, que tornou conhecido em todas as nações, para que todos creiam e obedeçam. É isso que Deus pede de nós. Há tantos anos que Ele revelou a sua palavra, continua entregando a palavra. E às vezes as pessoas buscam Deus em outro lugar, em pregações bonitas, aqui, ali, mensagens, mas onde Deus se revelou em primeiro lugar? Na sua palavra e através do seu Espírito Santo. É necessário também o Espírito Santo para compreender a palavra de Deus. Ele deixa para nós a sua verdade. E então, o primeiro passo é conhecer a palavra, é o que a gente está fazendo aqui, né? Caminhando na palavra, não importa quantas vezes você leu a Bíblia, você deve continuar lendo, porque toda vez que lemos, recebemos entendimento e sabedoria do Espírito Santo. E aí somos capazes também de identificar aqueles que vão contra os ensinamentos que recebemos. Só que se a gente não conhece, se a gente nem recebeu esse ensinamento, como é que a gente vai saber quem está indo contra? De verdade. E é o que a gente mais tem hoje. Pessoas pregando um Cristo que não existe. Um Cristo que foi criado na cabeça delas. E que muitos estão tomando como Cristo. Só que Cristo se revelou aqui, na sua palavra, naquilo que Ele deixou para nós. E cabe a nós conhecê-los verdadeiramente através dessa palavra que Ele deixou. Pessoalmente. Sim, podemos conhecê-lo através de pregações? Devemos, né? Pregações da própria palavra. Mas o Espírito Santo nos chama a sentar e meditar a palavra de Cristo por nossa própria fé e a nossa própria razão, para que a gente conheça essa palavra diariamente. Então, Paulo colocou aqui como conselho final da carta dele. Quer dizer, falei tudo aquilo que falei, mas agora, deixa eu te atentar para um ponto importante. Agora que eu estou finalizando a minha carta, cheguei ao final, preciso falar uma coisa importante. Esteja atento àqueles que provocam divisão, esteja atento aos falsos profetas. Olha a importância disso, porque Paulo coloca aqui no final, quando a gente está, finalizando, opa, peraí, calma, preciso falar uma coisa importante, que eu deixei aqui, não que eu já não tenha falado, mas eu quero reforçar uma coisa importante para você. Esteja atento. Então, Paulo deu importância a isso, demos também. Vamos ouvir esse conselho de Paulo, estejamos atentos aos falsos profetas, às divisões. Estejamos atentos à verdadeira palavra de Cristo, aos ensinamentos que Ele nos deixou. Amém? Então, louvemos a Deus porque Ele vai nos manter firmes na nossa fé. Ao Deus único e sábio, seja dada toda a glória para sempre. Que o Espírito Santo possa te tocar nesse dia com essa palavra e que Deus abençoe você e a sua família. E semana que vem, começamos então a carta aos Coríntios. Até o próximo vídeo. Deus te abençoe.